Pai do Senhor, amém. Para mim é um motivo de alegria retornar mais uma vez ao Japão, ver os nossos amados irmãos, companheiros do Evangelho, pastor Inácio, sua esposa, missionária Niedia, pastor Gisel, sua esposa, que tem feito um trabalho maravilhoso nessa nação. Que Deus possa estar abençoando vocês cada vez mais, que vocês venham fazer tudo aquilo que realmente agrada o coração de Deus. Porque quando nós fazemos aquilo que está no coração de Deus, a nossa vida sempre é de vitória. Apesar das lutas, tribulações, angústia que nós passamos nesse mundo. Mas o fim sempre é glorioso. Amém? Eu estou muito, assim, eu tenho uma grande gratidão a Deus pela vida do pastor Inácio. Porque alguns anos atrás, quando eu estava em South Carolina, Deus sempre traz à memória aquilo que acontece em minha vida, para que eu nunca esqueça da gratidão a Ele. Eu estava lá no finalzinho da Carolina do Sul, e eu estava pregando em algumas igrejas, e alguns irmãos queriam fazer algumas contribuições com roupa, sapato, quando viram o meu trabalho, né? E nisso o meu coração, mas eu não tinha como pagar um container, não tinha como pagar as despesas. Porque às vezes é fácil o povo doar as mercadorias, mas depois das doações tem a verba para pagar, né? E o container realmente é caro. E nisso eu estava com o meu coração muito para ir para a Suíça. Eu tinha revido um amigo meu, de alguns anos atrás, mais de 5 anos que eu não tinha visto esse pastor. E quando eu fui para a Suíça, eu fui de muita bênção para a vida dele. Deus me abençoou muito, e eu ajudei ele muito em tudo aquilo que eu podia. E ele falou que um dia ele ia me recompensar aquilo que eu fiz por ele. E naquele dia que eu estava, naqueles dias lá em South Carolina, eu falei, ai meu Deus, essa é a hora de eu ir para o teu servo, né? Porque eu não tenho nenhum lugar para ir, então eu vou para a Suíça. E nisso Deus fechava meu coração para a Suíça. E Deus me dava meu coração, Japão. Eu dizia, não é o Japão, Senhor. Meu Deus, é Suíça, é Suíça. E nisso eu mandei vários e-mails para o pastor. Na época do Ian Orkut, eu tinha o Orkut dele. E nem mais de 20 ou 30 mensagens que eu mandei, nenhuma mensagem ele mandou de volta. E eu falei, meu Deus, por que ele não me responde? E nisso eu tinha conhecido um casal, que as roupinhas que eu estava ganhando, estava tudo entrando na garagem daquele casal. E eu não sabia que aquele casal, eles aceitou Jesus Cristo na igreja do pastor Inácio da missionária Niedia, quando ele morava em New Jersey. E ali eu fui ver aquelas caixas, eu fui entregar minha consagração e até fui orar pelo almoço, que ela tinha oferecido o almoço para mim e para o meu esposo. E de repente eu falei para ela, no meio da oração, eu parei a oração, já com a mesma mão no alto, e disse, irmã, a senhora conhece alguém do Japão? E ela disse, conheço. Eu quando estiver orando, eu digo, não, a senhora conhece alguém do Japão? Eu perguntei, quem? Ela disse, um pastor. Aí eu terminei a oração, agradeci, e disse, irmã, quem a senhora conhece? Porque Deus me manda para o Japão, mas eu não tenho contato de ninguém. E aí foi quando fizemos um contato com o pastor, né, pelo e-mail pela primeira vez. E através deste contato, irmãos, muitas almas têm sido salvas em África, Cabo Verde. Muitas famílias têm se rendido aos pés do Senhor. Porque se não fosse aquela chamada de Deus, aquele contato, eu não teria vindo ao Japão, eu não teria socorrido aquelas famílias, como hoje eu tenho socorrido, para a glória de Deus. Então, eu sou muito grata a Deus pela vida do pastor Inácio, do pastor Gesiel, que também eles fizeram o projeto Água antes de estar aqui, né, missionária? Antes da senhora estar aqui, eu me lembro. Eu estava na África quando o pastor mandou os 2 projetos que a senhora tinha feito. E eu vejo hoje as bênçãos de Deus também sobre a sua vida. Não tem ninguém, até o dia de hoje, que tenha abençoado esse ministério, que Deus não tenha retribuído. Eu sempre digo, não é por causa de Jesuá, não. Jesuá não é perfeita, estou lutando para a perfeição, mas não alcancei ainda a perfeição. Mas é porque o trabalho faz o nome do nosso Deus ser glorificado. E quando aquelas vidas se rendem aos pés do Senhor, tão somente, missionária Marluce, por causa de um copo d'água que nós damos,
porque o povo não tem água. Quem adquiriu o DVD ano passado, viu uma mulher que ela estava andando num caminho muito longo, com um balde muito pesado na cabeça e uma criança nas costas. E eu nunca vou andando porque o caminho é muito longo. Mas como a missionária que me empresta o carro estava quebrado, aí eu falei com meu esposo, baby, vamos andando, eu estou sentindo Deus de andando. E ele disse, então vamos. Eu, ele e o missionário José, que nos ajuda também naquela aldeia. E eu falei, vamos fazer uma filmagem aqui para mostrar para os irmãos como o caminho é longo. E andando por aquele caminho, eu encontrei com uma mulher, com uma criança nas costas, e ela pegou, tinha um murozinho, ela pegou aquela balde da cabeça e botou assim no muro para descansar um pouquinho. Quando eu olhei aquela mulher, se os irmãos têm o DVD, vem que eu falo assim, minha irmã, só Jesus Cristo pode te ajudar. Então, através da água, eu dei água a ela. Mas o principal é a salvação em Jesus Cristo. Ele é a razão de nós estarmos aqui hoje. Esses dias eu fiquei muito contente, feliz, porque eu ganhei a minha passagem para retornar ao Japão. E eu queria muito participar do jejum, do término do jejum, né? Eu consegui, para a glória de Deus. E vocês vão ver algumas fotos aqui de algum trabalho, não é todo, porque o DVD não está pronto ainda. Quando eu voltar agora, daqui 15 dias ou 20 dias eu tenho que ir embora e retorno, vou estar com o material todo completo, para vocês verem como a oferta de vocês tem sido de tanta bênção. Não pare, em nome de Jesus Cristo. Ontem Deus me deu uma palavra sobre a vida de João Batista, quando ele estava naquela cadeia, e bateu uma depressão nele, um momento de tristeza muito profunda, que ele tinha até esquecido de quem era Jesus. E às vezes isso passa conosco também, no nosso caminhar, no nosso dia após dia. Eu digo principalmente a minha vida, que a minha vida é muito parecida com a de Paulo. Eu vou embora para o campo, não sei aquilo que me espera. Né? As pessoas falam, você vai estar onde amanhã, irmã? Eu digo, não sei. Quem sabe é o Senhor. Eu não faço plano. Eu deixo Ele guiar-me, segundo o Espírito Santo. Fala ao meu coração. E nessa minha caminhada, às vezes, com tanta luta, eu costumo dizer que eu sou muito forte em Deus. Eu não nego, porque eu me julgo muito forte em Deus. A confiança que eu tenho nele. Eu acredito em tudo aquilo que está escrito aqui. Eu acredito nele. Então, por eu acreditar nele, eu me acho forte nele. Não em Jesuá, mas nele, dentro do meu coração. Porque eu acredito em todas as promessas que ele fez para aqueles que é obediente à palavra dele. Mas com tudo isso, às vezes a gente fala, oh meu Deus, você não podia enviar outro, Senhor? Porque às vezes tem uma condição mais forte. Eu quando fui para a África, eu passei em casa. Eu acho que pela primeira vez, depois de muito tempo, eu fiquei 7 dias na minha casa. E eu deitei no meu sofá, eu olhei para o teto e disse, Deus, tu me deste essa casa? Que por sinal é uma casa bonita. Foi 0. Ninguém tinha morado. 3 andares. Não paguei um centavo, quem Deus foi Deus. Eu não dei $1 pela casa. Nada. Ele me deu, conforme ele tinha prometido. Eu fiz 3 anos de consagração a ele. E eu disse, nesses 3 anos, me dá um lugar para morar. Eu preciso, porque eu não tenho. E ele me deu. E naqueles 7 dias que eu fiquei em casa, eu deitava, olhava para o teto, e eu dizia, Deus, eu estou até gostando de ficar em casa. Há muito tempo que eu não fico. E naqueles 7 dias, me deu vontade de ficar mais. Porque às vezes, nós estamos tanto tempo longe de casa, principalmente a minha vida, que eu estou sempre no campo. E quando eu fiquei aqueles dias, eu disse, Senhor, como é bom, realmente nós estamos em casa. Como eu fico muito tempo longe, não deu para perceber a grandeza do que é realmente a gente estar em casa, nossa casa. Levantar a hora que quiser, dormir a hora que quiser, se vestir como quiser. Estamos a sós em casa, só Deus, nós e Deus, o esposo. Mas ali, separando aquelas fotos da África, eu disse, não, Senhor, eu não tenho direito de parar.
E quando eu olho para minha filha, vejo ela caminhando, porque não era para caminhar, era para estar enterrada. Quando eu vejo ela tirar fotos tão linda, eu digo, minha filha, você enxerga? Você não era para enxergar. Então isso me faz continuar. Não é fácil o campo missionário, não. Mas eu glorifico a Deus pela vida de vocês, que tem sido uma bênção para a minha vida. Deus te abençoe, irmã. A senhora, na frente da senhora, toca nela. Jesus te abençoe, viu? Deus vai trazer muita alegria, muito gozo. Eu sei, eu fiquei muito feliz. Deus te abençoe. Estou muito feliz pelo nosso querido irmão Henrique. Eu nunca esqueço aquela oração que nós fizemos na África. Eu levei 2 pedidos, um para ti e para o outro. Eu estou muito feliz porque a gente vê o agir de Deus. Como é bom nós adorarmos esse Deus. Como é bom nós obedecermos a Ele. Esse casal que está aqui hoje pela primeira vez. Não saia daqui sem Jesus no teu coração. Ele é tudo para nós. O mundo tudo passa. Mas o amor de Deus é a única coisa que permanece dentro de nós. Que aquilo que vocês estão ouvindo aqui, os louvores, o testemunho, as palavras do nosso Deus, possa ficar penetrado dentro do meu coração. Porque um dia também eu entrei por uma porta e Jesus me pegou. Que Deus abençoe vocês. Irmão, você pode botar? Se puder apagar um pouquinho a luz. O Projeto Mãe, a missionária Aniésia vai estar falando, mas eu quero agradecer muito a Deus pela vida de vocês que fizeram. O nome de Deus foi... Só um minutinho. Irmão, você pode botar uma musiquinha por trás? Essa muleta, eu não sabia quem tinha dado, mas eu tinha pego lá em Daito. Foi de Daito, né, pastor? Tudo... Isso, pode botar e tirar. Conta 1, 2, 3. Só ficar dizendo. Pode passar. Tudo que foi entregue, que entrou naquele container, chegou na mão dos necessitados. Essa senhora estava falando ontem que ela é filha de um dos ministros lá de Cabo Verde. Hoje, Deus tem aberto a porta do governo, do hospital. Quando eu preciso de alguma criança que precisa de uma cirurgia, eu posso levar lá e eles fazem a cirurgia conforme eu peço. Esse grupo é de vocês, vocês que têm abençoado essas criancinhas, essas famílias, viu? Estávamos esperando o caminhão chegar e nós estávamos orando por vocês. Vocês podem ver que eu ensino as criancinhas todas as glorificar a Deus. Ninguém toma água, ninguém come, ninguém recebe um brinquedinho sem primeiro agradecer a Deus, a Ele, porque Ele é o autor de tudo. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Se não fosse Ele, vocês não teriam contribuído. Se não fosse Ele, a água não teria chegado. Então, primeiro tudo é Ele. Depois dele, é vocês. O nosso projeto Água, para quem quiser continuar fazendo, o pastor já tem alguns irmãos que já estão fazendo. Os que quiserem continuar, ele é a mesma coisa, 56 mil, e vocês ganham um DVD completo que eu vou estar passando para vocês depois. Para vocês verem tudo que realmente foi feito. Eu estou fazendo um DVD sozinho, pastor, do Projeto Mãe. O Projeto Mãe, pastor Gesiel, impactou a cidade. Muito lindo. Eu falei no rádio do senhor, agradecendo a Deus. Os caberdianos ouviram o seu nome também lá no rádio. Deus abriu as portas do rádio. Eu mencionei muitos nomes de muitos irmãos que tinham contribuído. Eu não pude falar todos. Eu não sei se eu consegui falar todos. Porque é um limite no rádio, né? Aqui eu botei essas fotos para vocês verem. Essas são as casinhas. 85% das famílias que a gente ajuda a viver nessas casas. Os outros 15 têm uma casinha melhor do que essa. Então não tem como Deus não ajudar vocês. Não tem como Deus não abençoar vocês. Não tem como o Senhor não retribuir aquilo que vocês têm feito. Se em Salmo 12, versículo 5, se Ele mesmo se levanta no trono dele,
por causa do gemido do pobre e do necessitado? Será que não vai levantar por amor a ti? Por você ter ajudado e feito aquilo que é agradável à vista dele? Aquela mulher que já passou na foto, eu fui visitar ela, eu botei ela no Projeto Água, botei ela na cesta básica. Ela não tem nada. Tem uma criança, o esposo era pescador, o mar levou. Ela todo dia fica lá fora daquela porta. Aquilo que eu posso, eu faço. Eu tento fazer muito mais do que aquilo que eu posso. Mas às vezes, infelizmente, o que me impede é a parte financeira. São muitas famílias que não têm nada para comer. São milhares delas. Você vê aquele garotinho, você vai ver que os outros velhos dele eram mesmo assim. A gente continua dando água e comidinha para ele. Essa senhora é a nova convertida. Isso aqui é uma outra aldeia que eu estou invadindo agora. Eu já dei, também vocês vão ver o DVD da água, eu dei água para eles, mas é só Deus. Porque é tantas pessoas que vêm atrás de nós para pedir socorro. E às vezes é muito difícil, não tenho coragem de dizer não para uma família como essa, me pedindo água e comida. Quem sabe futuramente eu possa construir uma igreja, porque eu não tenho igreja, né? Mesmo, eu queria ver, futuramente, quem sabe eu possa construir um lugar grande. E a minha visão é ver se eu consigo uns 4, 5 ônibus para poder pegar todas as crianças, todas as famílias nas aldeias e levar tudo num lugar só. Aqui os projetos Manha. Que Deus abençoe vocês, viu? Maravilhosamente. Teve um médico que ele é o chefe do país. E ele estava aí na capital de Praia, e eu estive com ele, e ele ficou encantado com o projeto Mãe, que foi a canjica, que eles não conheciam isso. Aí depois eu expliquei para ele o que era a canjica, o que fazia, como dava leite para as mãezinhas. E ele falou que quando ele era criança, a mãe dele dava milho para as vacas, e quando as vacas comiam muito milho, ele viu que dava leite. Então ele falou assim, então já que canjica tem milho, então isso deve se trabalhar com o animal, trabalha com a mulher. E aí ele falou que se isso realmente daria leite muito, ele iria ver se conseguisse ajudar outras famílias. Essas são crianças que já nascem, muitas crianças já nascem muito doentes. Vocês podem ver as fraldas das crianças desse tamanho. Um neném pequenininho, recém-nascido, com uma fralda assim, porque os hospitais não têm recurso nenhum. Teve uma muçulmana que ela estava no parto, tinha dado a luz, e eu fui visitar ela, e eu perguntei se ela queria ser abençoada, né? E ela disse que queria. Eu disse, então você tem que glorificar Jesus, minha filhinha. E ela, então, glória a Jesus. Digo, muito bem, glória a Jesus. E aparece aí ela ganhando também. Um trabalho como esse, vocês não têm ideia como o nome de Deus é glorificado. Eu nunca vi, e eles também falaram no hospital, que nunca viu ninguém entrar nos hospitais para fazer esse tipo de trabalho. O kit baby, quem deu foi a igreja do pastor Flávio, e o kit mãe foi da igreja aqui do pastor Inácio e pastor Gesiel. Aquele ali que é o médico, muito famoso. E esse aqui, ele é o presidente da Câmara, ele é que manda na cidade. E ele abriu todas as portas, porque assim o nome do nosso Deus é glorificado. Nós anunciamos nos rádios que nós queríamos a mãe que realmente vivesse nas aldeias, que pudesse chegar até onde eu estava para poder receber a bênção. Aqui foi quando nós abrimos o container. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, isso é muito pouquinho, né? Que não posso mostrar tudo por causa do tempo. Foi todas essas doações vieram do Japão, para a glória de Deus. Esse ano nós vamos estar fazendo o projeto container, né? Por causa do tempo, eu me atrasei muito na África, e as motos ficaram presas, depois de 2 meses foi que saltaram a moto, e nisso atrasou muito o meu trabalho.
Mas agora, graças a Deus, eu já aprendi tudo como é que consigo mandar carro, moto. Isso foi bom, porque agora eu aprendi tudo. Até um avião. Se alguém quiser doar um avião, o avião consegue sair direitinho. Na segunda vez, só as motos que saíram, porque foi a única coisa que ficaram presas. Esse aqui foi... essa senhora aqui, ela deu a vida para Jesus. A filhinha dela deu a vida para Jesus, porque eu levei cobertores para ela. Porque lá, sabe quando a pessoa é doentinha, velhinha? Tem muito frio, né? Nos ossos, né? E aí ela ficou tão feliz e deu a vida para Jesus. Olhando para essas crianças, pastor Inácio, não dá para parar. Eu amo essas crianças. Você vê as felicidades com a roupa que vocês deram. Eles não pedem muito. Agora, o ano que vem, quando eu voltar, eu vou vir um pouquinho mais cedo. Porque, tá vendo essa senhora como ela vive? É outra família também que está agora no projeto. Ela foi atrás de mim para eu poder pedir socorro. E eu fui me levar na casinha dela. E eu disse, meu Deus, eu não sei como é que o povo consegue viver numa miséria total. Aqui nós estamos fazendo culto com as criancinhas. Nós já estamos agora com mais de 400 crianças, para a glória de Deus. Não cabe onde vocês construíram, porque vocês construíram esse lugarzinho onde eu estou com as crianças, não dá para ficar mais na casa. Porque é como um lugar como esse, que a gente fica e lota tudo de criança, é muita criança que nós temos agora. Eu boto as crianças no lado e boto os adultos no outro. E eu vou, quando eu voltar, eu vou estar falando aquilo que realmente eu vou precisar mais, como cadeirinha. Às vezes a cadeirinha não é muito cara aqui, essas cadeirinhas de sentar, né, que às vezes vende no Racoém, e ali eu só levei 3. Então para me dar aquelas 3 cadeiras foi uma luta, porque todo mundo queria cadeira. Aí eu tive que fazer pergunta da Bíblia, quem acertasse mais ganhava. E só 3 acertaram mais, então os 3 ganharam. Você pode ver que as criancinhas tudo sentam no chão, né? Eu quero ver se eu consigo fazer uma coisa melhor para essas criancinhas. Essas cadeirinhas aí. Acho que tá bom, só por causa do tempo, já são 10 minutos. Vamos ficar em pé somente de reverência para a palavra do Senhor? Eu não vou tomar muito tempo, vou falar só mais ou menos 10 minutinhos. Por causa do horário. As nossas Bíblias em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 16, que diz: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que se estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar um ano aceitável do Senhor. Podem sentar. Quando Jesus estava em Nazaré, foi para Galileia, foi para Nazaré, e ali no dia de sábado, como de costume, ele entrou na sinagoga. E entrando na sinagoga, deram a ele o livro do profeta Isaías. E quando deram a ele o livro do profeta Isaías, ele leu essa passagem, a qual já estava profetizado sobre a vida dele antes mesmo, quando Isaías disse: Um
menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre o seu ombro. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Então, mas quando o profeta profetizou, Jesus não havia nascido. Isso quer dizer que o nosso Deus, ele chama existência aquilo que ainda não há. Mas por quê? Porque ele é Deus. O Filho nos deu. Mas cadê o Filho? O Filho já estava no projeto, na vontade de Deus, e por isso se cumpriu. Porque tudo aquilo que Deus determina é exatamente aquilo que acontece. Muitas das vezes Deus fala para nós algumas coisas, algum profeta, alguém vem nos dar uma palavra da parte de Deus, e às vezes a gente fala, mas Senhor, como é que eu vou conseguir chegar ali? Mas Senhor, como é que eu vou conseguir ir ali? Se a gente tão somente confiar e acreditar, e o terceiro o quê? Esperar. A gente consegue. Então aquela palavra que o profeta Isaías havia profetizado sobre Jesus Cristo, quando ele está lá na Galileia, em Nazaré, pum, se cumpre. Quando ele pegou aquele livro e disse assim, eis que o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, dar vista ao cego e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E agora Jesus Cristo, com ele, se cumpriu a palavra. Ele cumpriu, determinou e se acabou. E agora ele está à destra de Deus, sentado ao lado do poderoso Jeová. E ele disse, fez aquela promessa que não nos deixaria sós. Ele mandaria para nós o Consolador. E esse Consolador, ele vem hoje, nos fala conosco e diz, a obra de Jesus foi cumprida. Ele fez. E agora você também tem aquela promessa de Deus. Você também foi separado, ungido, consagrado para quê? Para que possa dar vista ao cego, falar do amor de Jesus Cristo, salvar aqueles que estão em treva, aqueles que estão na escuridão deste mundo. Eu não vou muito profundo na palavra, mas quando fala da visão, Deus nos deu o poder, Deus nos deu a autoridade de desfazer o trabalho do diabo. O poder foi dado para a igreja, a autoridade foi dada para nós. Então nós temos a promessa de Deus e vamos. Vamos com o quê? Vamos com o poder. Vamos com a presença, vamos com a graça, vamos com a unção dele. E quando a gente chegar, o mal tem que sair. Por quê? Porque antes de nós pisarmos a planta do pé, o anjo do Senhor já foi preparando o nosso caminho. Ele já sabia que tinha alguém que estava ali preso nas garras do nosso adversário e que ele quer usar você. Às vezes eu fico pensando, Senhor, nesse mundo que nós estamos vivendo, quanto cego há, Senhor? Eu estou estudando um pouquinho sobre os mormons, sobre os testemunhos de Jeová. E por que missionária? Porque no mundo, essa religião, essa seita, está crescendo muito. Então nós temos que saber como eles começaram, saber a artimanha da maldade, do engano, a qual eles entram com o nome de Jesus Cristo. Porque quando você fala com o testemunho de Jeová, ele fala, eu sou crente, eu tenho Jesus. Não, mas eu estou falando de Jesus. Mas quando a pessoa começa a se aprofundar, vai ver que não é Jesus, na verdade, é o arcanjo Miguel. E na verdade eles não creem no céu. Então como é que eles conseguem, com o nome de Jesus Cristo, enganar tanta multidão? Vocês lembram do tempo lá, quando Jesus se separou do jejum? E foi lá no monte, no deserto. E quando ele estava no caminho lá, foi atentado por Satanás. E quando ele disse, manda que esses pães se transformem em pães, essas pedras. Como é que ele sabia? Como é que ele sabia que Jesus estava com fome? Por que ele usou os pães? Como é que ele podia saber que Jesus estava com fome?
Ele usou o quê para debater com Jesus? Ele usou a palavra. Ele sabia quem era Jesus. Por isso ele tentou ainda conquistá-lo e fazer algumas propostas, porque como ele estava em carne, e ele disse, ele tem que estar com fome, porque já são 40 dias que ele não come o pão, ele tem que ter fome. Mas aí o próprio Deus, Jesus Cristo em homem, usou a palavra de Deus e disse, também está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de Deus. Eu estava saindo da casa da minha filha, veio duas moças. Eu disse, essa senhora é da Assembleia de Deus Antiga, aquelas saiam grandão, cabelo comprido, e ela veio me cumprimentar e disse, Priscila. Eu disse, não, this is not Priscilla, this is her mother. Aí eu vi, eu falei, are you missionary? Aí foi a Igreja Batista. Ela disse, não, nós somos mormons. Eu digo, mormons? E ela começou a falar do... E eu digo, epa, peraí que eu não sei nada sobre essa bichinha. Vou aprender um pouquinho. Para quando ela chegar, como eu já tenho a palavra de Deus, e vou dizer, minha filha, aquilo que está escrito, que qual você está seguindo, está no caminho errado. Por quê? Porque Deus nos ungiu para, com o Espírito dele, para quê? Libertar aqueles que estão presos no cativo. É para isso que Deus nos enche do poder, da graça, da unção e da sabedoria dele, para poder ganharmos essas almas para Jesus. E lendo este livro, eu vou dizer uma coisa. Eu consegui chegar, porque eu cheguei quarta-feira à noite, já consegui botar em dia o livro, e comecei a comer ele pelas madrugadas, e como eu estava dizendo, busca de madrugada, vem Jesus, até que não estou buscando, eu vou agora, Senhor. 4h15 da manhã já estava ajoelhada, fiquei até mais ou menos umas 6 horas da manhã ajoelhada, e disse, Senhor, como Tu ensina, e às vezes nós nem capturamos. Esses dias, eu estou aqui poucos dias, quarta para domingo, não é nem uma semana, mas eu pude também, através deste livro, Deus pôde abrir a minha mente para algumas coisas. Como é bom realmente nós passarmos um tempo a sós com o Senhor. Como é bom nós separarmos um pouquinho só para Ele e dizer, Senhor, eu estou aqui só eu e Ti. Fala, Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Me ajuda nessa minha caminhada. Tu me ungiu, Tu me preparou para ir. Agora, qual é a Tua vontade, Senhor, sobre a minha vida? Que Deus possa abençoar todos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Os irmãos viram o trabalho sendo realizado, a seriedade com que nós enxergamos a obra de Deus e principalmente essa obra missionária para alcançar essas vidas que não tem ninguém por elas. Mas Deus, quando levanta alguém, Ele toca nos corações e vocês fazem parte disso. Nós estamos na África, nós estamos na Índia, acabamos de enviar para o pastor Boas $2.000 para que ele possa ajudar um dos órfãos que foi atropelado por um caminhão, está no hospital, ele desesperado pedindo dinheiro para que o jovem pudesse ser atendido, pois o hospital na Índia só atende depois que é pago o tratamento. E graças a Deus já deve ter chegado nas mãos dele para que ele possa trabalhar assim. Fora a alimentação dos órfãos, das viúvas, dos leprosos, são 4 colônias de leprosos que nós atendemos na Índia. São várias famílias que a missionária Jesuá, através dela, nós também alcançamos, como foi visto nas fotos. E tudo isso, amados, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja exaltado. E, obviamente, Deus abençoa a sua vida também. Amém? Agora, nós queríamos falar a respeito de um dos versículos que nós lemos.
Nós fizemos uma leitura em Josué, no capítulo 1. Eu queria ressaltar o versículo 8, você me acompanhe. E nós vamos falar sobre 3 coisas que ele fala nesse versículo. São 3 orientações de Deus para o sucesso, para a vida bem-sucedida. Quanta pessoa, como eu falei no começo, quem de nós e qual de nós não quer ter sucesso na vida? Em qualquer empreendimento que nós queremos fazer, nós só entramos pensando em quê? Em sucesso, em conseguir, não é verdade? Ninguém vai tentar, eu vou fazer, mas eu sei que não vai dar certo. Então nem começa a fazer, não é verdade? Então vamos ver o que a Bíblia diz. Está escrito no versículo 8 de Josué 1, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então nós vemos aqui, amados, que o importante, mesmo nós que cremos em Deus, que servimos a Deus, é entender uma coisa muito importante, que o conceito de Deus, de uma pessoa bem-sucedida, não é exatamente aquilo que o mundo pensa. Por exemplo, para ser bem-sucedido no mundo, a gente logo pensa, tem que ter um carro bom, tem que ter uma casa boa, tem que ter dinheiro no banco, tem que ter uma boa posição. É isso que o mundo ensina, e é isso que muitas pessoas acabam achando que é verdade. Mas o que a palavra de Deus ela nos ensina sobre isso? Então, se eu sou crente em Jesus, se eu sou cristão, a minha finalidade é seguir ensinamentos de Cristo. E Jesus falou para examinarmos as Escrituras, porque são elas que falam dele, e nós seremos bem-sucedidos se nós examinarmos. Então vamos examinar um pouquinho 3 coisas que esse versículo fala. A primeira coisa que ele fala é para meditar no livro. A primeira coisa, medita no livro. Pegar a sua Bíblia, meditar para ser bem-sucedido? Exatamente. Exatamente. Você imagina quanto tempo gastamos lendo a Bíblia durante a semana e temos tantas desculpas para não lermos, não é verdade? A falta de tempo, o cansaço, mas muitos gastam 2 ou mais horas em frente a um filme, em frente a outros programas, na internet, nas redes sociais. Por que não separa um tempo para meditar na palavra de Deus? Por que não gastar um tempo ou dormir? Com qual imagem dormimos na nossa mente? Com qual lembrança nós vamos para o travesseiro? Do filme? Da internet? Das pessoas? Qual? Se nós fôssemos dormir com uma palavra de Deus na nossa mente, com uma meditação da palavra, com certeza, nosso sono será mais alegre, mais feliz, mais sossegado. Porque a palavra de Deus, ela é poder de Deus para todo aquele que crê. Então veja bem, amados, que na verdade, o bem-sucedido é a pessoa que está alinhada com os pensamentos de Deus, com a vontade de Deus. Deus criou o homem e a mulher com um propósito. O propósito de Deus criou-nos, amados, foi para glorificar o nome dele. E para ser uma pessoa bem-sucedida, nós temos que estar dentro e cumprindo esses propósitos de Deus. Com certeza, sem vacilar, sem se enganar. Você, aceitando essa palavra hoje, a partir de hoje, a tua vida vai mudar. Porque o sucesso de uma pessoa depende das escolhas que ela faz, das atitudes que ela toma, de tomar uma posição. Então, se nós estamos estimulando a igreja a ler a Bíblia, a palavra de Deus e meditar nela, não é porque nós achamos, não é porque é verdade, porque é real, porque isso faz parte de uma coisa que vai na contramão da filosofia humana. Contramão. Deus trabalha sempre na contramão.
Ele tem essa sabedoria dele. Quem criou você e eu? Foi Deus. Quem pode saber o que é melhor para algo que ele criou, senão aquele que criou? Não é verdade? Então, a partir desse momento, tudo aquilo que você já estudou, todas as filosofias, conceitos de vida, chave para o sucesso, como ter sucesso na vida, então são vários exemplos e todos eles permeiam uma coisa só, na força de vontade, na sua audácia, no seu comprometimento com o seu ideal, o seu sonho. Ok, não está errado não, mas o que falta aí, porque tanta gente não tem sucesso e outros têm, outros não? Por que, na verdade, quantos milhões leem o mesmo livro e alguns conseguem e outros não? Então é sinal que alguma coisa está falha aí. Agora, eu tenho a plena convicção, pela minha própria experiência de vida, que se seguirmos os conceitos e preceitos de Deus, de acordo com a vontade dele, o sucesso é garantido. Em qualquer situação, e não importa onde e como você esteja agora. Preste bem atenção. Primeira coisa que Deus falou a Josué, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele. Medita nele. Meditar. Meditar significa você ler um trecho e entender o que ele está querendo falar. Você ler esse trecho e começar a querer ver a razão daquela escrita. Quantas vezes nós lemos um livro e nós não entendemos exatamente o que o autor quis dizer, porque nós não queremos entender aquilo. Então a primeira coisa é meditar, amados, é que nós venhamos a conhecer nessa meditação qual é o desejo do coração de Deus. O que realmente ele quer dizer naquela passagem, né? No Salmo 1, o salmista diz, bem-aventurado, feliz, bem-sucedido, é aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Compara ele a uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que as folhas não caem, né? Que dá o fruto na estação própria, e que tudo quanto faz prospera. É essa mesma intenção. Devemos sempre caminhar com a palavra e na palavra, porque ela é lâmpada para os pés, ela é luz para os nossos caminhos. Mas há uma dificuldade de entendermos às vezes a palavra, porque se nós queremos entender a palavra com o nosso raciocínio, com a nossa capacidade intelectual, nós vamos ter dificuldade. Sabe por quê? A Bíblia é um livro espiritual. Foi Deus quem inspirou os autores. E, portanto, para entender o que a Bíblia diz, você depende do Espírito Santo de Deus para compreender. Aleluia! E se você crê em Jesus Cristo, você tem esse Espírito para te ajudar a entender. Então, primeira coisa, amados, coloque a Bíblia no computador. Tenha a sua Bíblia no seu celular. Hoje tem tantas Bíblias que você pode baixar grátis. E aonde você estiver, você pode ler. Tem Bíblia que você pode ouvir. Eu muitas vezes durmo com fone de ouvido, em algum capítulo ou versículo, que para aquilo que ficar na minha mente, aquela palavra entrar dentro da minha mente, mesmo eu estando dormindo, aquela palavra falar, para que quando eu acordar, o que minha boca vai falar é do que o meu coração está cheio. E se meu coração está cheio da palavra de Deus, eu vou falar vida e bênção para as pessoas, porque eu sou uma pessoa bem-sucedida, porque eu medito na palavra do Senhor de dia e de noite, porque Deus abençoa os meus caminhos, e não me preocupo com dinheiro, não me preocupo com riquezas, isso é consequência da sua obediência à palavra. Sabe, amados, a consequência da nossa obediência à palavra de Deus é as bênçãos necessárias para o nosso dia a dia. E isso é muito importante. Quanto mais lemos, mais ouvimos, estudarmos e meditarmos nela, amados, melhor. Ao deitar, deveríamos então estar pensando nisso.
Mesmo que você tenha algum outro tipo de contato, ouviu alguma coisa, ou conversou com alguém na internet, mas na hora de dormir, não vá dormir pensando nisso. Esse dia atrás eu esqueci disso e fui dormir pensando nos problemas do Brasil, da política. Fiquei nervoso, fiquei chateado. Acordei de madrugada, angustiado. Eu falei, tá vendo? Toma, distraído. Em vez de ler a palavra de Deus e meditar nela e confiar no Senhor, a gente fica apavorado de ver o que está acontecendo. Coisas incríveis e tão terríveis que pode estar acontecendo no Brasil. E o pior é que o futuro ainda aponta para coisas piores. Mas se eu confiar no Senhor, de qualquer forma, não importa o que aconteça, Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle dos países, dos governos, porque Ele é Deus, Ele está acima de tudo isso. Aleluia. Então nós, como servos de Deus, confiamos no Senhor. Amém. Ao levantar, nós devemos buscar, amados, em nossa mente, alguma promessa nas ordens, na palavra de Deus, para que nós sabemos que mesmo embora as coisas não estejam bem na fábrica, não estejam bem na família, mas confiamos que o Senhor vai prosperar na família, porque eu estou meditando na palavra de Deus, e a promessa dele é que vai me prosperar também, na minha comunhão com a esposa, com o esposo, com os filhos, com a família, no trabalho também, porque a palavra de Deus tem poder para fazer essa mudança também. Louvado seja Deus. Então a meta do seu coração naquele dia é estar meditando na palavra do Senhor. A nossa mente está sempre ocupada com ela, pensamentos ruins vão passar de longe, porque quando os pensamentos ruins vêm para a nossa mente, se estivermos vazios, torna-se oficina do inimigo. Mas quando está cheio da palavra de Deus, os maus pensamentos vêm. Olha o que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Gosto muito desse versículo, porque ele me ensina a cada dia. Olha só, capítulo 4, versículo 8 de Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto que ocupe os vossos pensamentos. Aleluia! Uma pessoa que se ocupa disso, que se preocupa com isso aqui, não tem tendência a fazer mal para ninguém, ou também nem te deixar ser influenciado por maus acontecimentos do dia a dia. Porque a palavra de Deus diz que deve ocupar a nossa mente aquilo que é de boa fama, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é justo. É isso que deve ocupar a minha mente. É justo o que eu estou fazendo? É justo eu estar ouvindo? É justo eu estar fazendo isso com aquela pessoa? Não, então peraí. Eu vou me ocupar de coisas puras, de coisas justas, e aí eu serei abençoado. Estarei abençoando outros também. É para isso que a palavra de Deus nos ensina. Então esse é o meditar na palavra. Depois de meditar, aí agora vem a outra coisa muito importante, que é falar. Falar do livro, falar da palavra. Porque se o meu coração está cheio, automaticamente, quando eu abrir a minha boca, vai sair palavra de Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando a gente abre a boca, só sai resmungo, só sai palavrão, só sai xingamento, só sai negativismo, alguma coisa está errada com o nosso coração, ele está cheio de coisas erradas. Então, por que nós vamos fazer uma limpeza no coração? Você sabe que a palavra de Deus tem o poder de limpar. Em João 15,3, Jesus falou, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, se a palavra de Deus tem o poder de limpar, e a minha boca só se abre para xingar, para reclamar, para falar mal de tudo, para só e não estar conformado, e eu vou embora, eu vou para o Brasil porque aqui não está dando certo, vai para o Brasil lá não dá certo, eu vou para o Japão porque aqui não deu certo, volto para o Japão, vai para o Brasil porque aqui não deu certo também, então nunca vai dar certo. Você quer ser bem sucedido, por isso que você mudou para cá. Não é verdade? Você quer mudar a sua vida, você quer mudar a sua forma, você quer melhorar, você quer ser bem sucedido, então, e aí de repente você está aqui no Japão e as coisas começam a estar tudo para trás de novo. Seu casamento está abalado, seu relacionamento está abalado, sua família, todo mundo, e você está vendo que não está conseguindo juntar dinheiro, e você fala, que
Caramba, eu vou voltar para o Brasil de novo. Mas para que fazer o que no Brasil? Ok. Você tem direito de querer voltar, de querer ficar. Essa é uma escolha de cada um. Mas qual o motivo? O que tem levado você a tomar decisões? Então, quando você tem um direcionamento na sua vida, alguém que te oriente, alguém que possa dizer, você, o caminho é esse. Puxa, como é bom a gente ter esse tipo de orientação, não é verdade? Quando alguém vai querer aplicar na bolsa de valores, ele tem que consultar alguém que conheça. Alguém que saiba qual é o melhor papel que ele vai aplicar, qual é a melhor aplicação que ele deve fazer, o que está realmente dando agora certo, e ele vai lá e aplica. Se ele não sabe, ele vai aplicar em alguma coisa que de repente vai perder todo o dinheiro, ele aplica num dinheiro que não tem nada. Então, na vida espiritual e na vida social, na nossa vida financeira, existem também, amados, critérios que devem ser obedecidos, padrões que devem ser seguidos para que o sucesso não seja um fracasso. A intenção de sucesso não se torne frustrações. E como nós podemos evitar isso? Aqui está o segredo. Primeiro, medita na palavra. Segundo, fale da palavra. Só de você falar a palavra de Deus, muitas vezes eu falo para mim mesmo. Eu estou começando a ficar meio apavorado, sem saber o que fazer. Aí eu falo, Inácio, medita na palavra do Senhor, porque é a promessa de você ser bem sucedido. Então eu começo a cantar um salmo, um hino, falar alguma coisa da palavra de Deus, louvar a Deus, e aí começa a vir a inspiração de Deus, a paz de Deus, começa a reinar em mim. E aí eu começo a perceber que eu já estou sabendo qual é a melhor decisão para tomar. Então por quê? Porque eu comecei a meditar, e agora eu começo a falar, e não somente falar para mim, mas também falar para as pessoas. Ajudar as pessoas com a palavra. Porque a palavra de Deus, ela tem poder de alterar vidas. Tem poder de mudar circunstâncias. A palavra de Deus, amados, ela em si, ela é poderosa. Só da pessoa meditar na palavra, ela muda a vida. Ela é corrigida pela palavra, ela é orientada pela palavra, porque a palavra de Deus é poder. Interessante que quando eu começo a pensar nisso, eu fico lembrando de que não somente meditar, falar, mas também eu devo viver de acordo com a palavra. Que essa é a parte final que vai realmente trazer o sucesso para a sua vida. Porque tem muitas pessoas que conhecem intelectualmente a palavra, mas eles não conseguem viver a palavra de Deus. Conhecer intelectualmente é bom, é importante, mas ela tem que descer para o coração. Sabe o que significa descer para o coração? A palavra de Deus tem que alterar os seus desejos, sua vontade. A palavra de Deus tem que ajudar e manter você dentro de um padrão de Deus, que é perfeito. Deus não erra, Deus não se engana, Deus não tem crise, Deus criou todas as coisas, Deus conhece o nosso deitar e levantar. Portanto, se nós formos guiados pela palavra dele, automaticamente você vai ser dirigido para o sucesso, dirigido para as coisas certas, porque Deus vai te orientar. Ele não se engana, ele não erra, não tem prazer no nosso sofrimento. Antes ele quer que todos nós cheguemos ao conhecimento da verdade, que todos sejam salvos. Então essa é a vontade de Deus. E é interessante que todos nós, amados, que já recebemos a salvação da nossa alma através de Jesus Cristo, que ele morreu na cruz para a humanidade inteira. Jesus não escolheu alguns para a salvação, ele morreu por todo o mundo. João 3,16 é bem claro a palavra quando diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele venha a crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o primeiro sucesso de uma pessoa que crê em Jesus já é a vida eterna, ele ganha a vida eterna. Esse é o primeiro sucesso. Depois o segundo
é que Ele vai direcionar a sua vida pela palavra de Deus. E aí, em todas as coisas, Ele também será bem sucedido, e até mesmo naquilo que parece um fracasso, Deus transforma em benefício. Algumas vezes na minha vida, coisas que eu considerei fracasso, foram na verdade livramentos de Deus para mim. Que se eu conseguisse o que eu estava intentando naquele momento, aquela hora seria bom para mim, mas lá na frente estaria trazendo prejuízo para a minha vida. Mas Deus, que é soberano, é poderoso e sabe, não somente o hoje, mas também o amanhã. E eu pedi a direção dele, ele me levou para outro lado e não deixou eu fazer o que eu queria, e nem atendeu aquela minha oração. E é por isso que tem até um livro do escritor que diz: muito obrigado, Deus, por não atender as minhas orações. Que tem algumas orações da gente, se Deus atender, a gente vai sofrer. O desejo no momento muitas vezes parece bom, mas Deus sabe o amanhã e sabe que não é bom, e Ele diz não. Porque Deus fala 3 coisas para a gente: sim, não ou espera. Quando Deus fala assim é tão bom, né? Tudo dá do jeito que a gente... né? Mas quando Deus fala não, aí você fala: mas Deus, sou tua serva, sou teu servo, faz tudo direitinho, estou indo na igreja certinho, você não faz o que eu desejo. Mas Deus fala não, é porque tem propósito. Deus não quer o teu mal. Agora, muitas vezes não fala assim nem não, ele fala: espera. Mas o Senhor está demorando. Espera. A gente é apressado. Quando a gente quer algo, a gente, Deus, eu quero logo. Por quê? Porque tem um tempo. Deus tinha dado uma promessa a José, que ele ia ser chefe, ia governar. Mas Deus falou para ele: espera. E foi mais de 20 anos esperando e sofrendo, hein? Passando por etapas. Mas por que com 17 anos ele podia reinar? Será que ele tinha experiência para isso? Não. Mas as etapas que ele passou e os momentos que Deus permite nós passarmos na vida, nós não podemos esquecer que Ele sempre tem controle e sempre está conosco. Para que quando nós chegarmos no tempo certo de Deus, na hora dele, no Kairós, que é o tempo de Deus, aí estaremos prontos. Mas muitas vezes a gente acha que está pronto. Manda agora, Senhor, dá agora. E Deus fala: não, ainda não, está na hora não. Espera. Mas quando chega o tempo, Deus faz. E não importa a situação que a gente está, né? Quando chegou a hora de José governar, onde ele estava? Num calabouço, numa cadeia no Egito, acusado de imoralidade. Quando você pensa: não tem mais jeito, agora acabou, todos os sonhos foram por terra. É aí que Deus de lá falou com o Faraó. O Faraó ficou perturbado, teve um sonho, ninguém conseguia dizer que sonho que era, ninguém conseguia definir o sonho de Faraó. Ele estava muito bravo. Aí aquele colega de cadeia do José, José tinha interpretado um sonho para ele, estava lá, o copeiro de Faraó. Tem um moço lá. Pronto, começou a história de José. Deus tirou ele lá do calabouço e colocou diante do Faraó. E Deus usou a vida de Faraó para governar todo o Egito. Isso significa todo o mundo da época. E ele fez um bom trabalho. E Faraó deu a ele a melhor terra do Egito para trazer a família dele. Então, quando você tem sucesso naquilo que Deus planeja para a sua vida, porque você obedeceu, não só você tem o sucesso, mas todos que estão à sua volta são bem-sucedidos também. Então é isso que é importante, amados. Eu quero ser bem-sucedido, mas o meu sucesso tem que abençoar a minha família também. Porque tem muita gente que quer ter sucesso, mas esmagando outros, empurrando outros, enganando outros. Não, isso não é de Deus. Essa riqueza é apodrecida. A Bíblia diz: aquele que enriquece ilicitamente, as suas riquezas são apodrecidas. Isso é, ela não vai durar. Ela vai acabar mais rápido até do que veio muitas vezes. Como tem acontecido, e você tem visto, que muitas pessoas no Brasil estão perdendo tudo porque conquistaram desonestamente. Mas quando você faz as coisas do jeito de Deus, a garantia do sucesso é de Deus. A garantia de que aquilo vai ser e vai permanecer é de Deus.
Porque a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Mas Deus permitiu você perder o que você fez de errado no passado. Louve a Deus, porque te livrou da maldição. Agora você vai começar do zero. Comece do jeito de Deus. Não minta mais se você mentia. Não engane mais se você enganava. Não faça mais coisas erradas. Faça tudo direitinho, do jeito de Deus. E aí Deus se compromete em te abençoar. Pouco que vem na tua mão se torna muito. Tudo que vem prospera e você fica uau. E aí você vai entender o que significa. Estas bênçãos te acompanharão. Alguns ficam correndo atrás de bênção. Vão em tal lugar, vão em outro lugar, e faz isso, e faz aquela campanha, aí a outra campanha, e faz isso, e investe aqui. E muita gente tão desesperada para ficar rico, entra no tal do Telex Free e outras mais coisas que surgem por aí, e estão todos decepcionados, chorando aí, perderam tanta coisa, tanto dinheiro, porque investiram em coisas que eram obscuras, que já estava com uma luzinha vermelha ali acendendo. Olha, isso aí é falcatrua. Conheço muita gente que está sofrendo hoje por causa disso, perderam dinheiro. Porque quiseram ficar rico ilicitamente ou de uma forma muito fácil. Amados, é do jeito de Deus, é da forma de Deus, não falha. Isso aqui não tem. Eu posso te dar esse conselho agora, daqui a 1 ano, a 2 anos, a 3 anos, a 4 anos, a 5 anos, vai ser a mesma coisa. Deus não falha na sua palavra, Ele é fiel e verdadeiro. Os homens enganam. Os homens fazem as suas armadilhas tão bem feitas que a gente acha que é verdade e acaba acreditando e acaba tendo frustrações, insucessos, fracassos que desanimam, que muitas vezes destrói a nossa fé nas pessoas. Mas quando você vai na palavra de Deus, ela nunca vai te enganar. A palavra de Deus nunca te ilude. A palavra de Deus sempre vai ser verdadeira. Ela sempre vai falar a verdade de Deus para você. E quando ela fala a verdade, muitas vezes nós vemos, por que não tem acontecido comigo? Porque se você medita na palavra, se você fala do livro, entendeu ele, compreendeu, agora falta uma coisa mais importante de tudo, que é a prática. Vamos colocar em prática na nossa vida? Quer ser uma pessoa de sucesso mesmo? Quer ser um homem ou uma mulher que tenha tudo que você põe a mão é abençoado? Tudo que você intenta fazer vai dar certo? Então está aqui o segredo. Terceira instrução de Deus a Josué foi: para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme o segundo está escrito. Obedecer a palavra. Deus, Ele quer coerência da gente, amados. Vamos ser coerentes. Se eu prego, eu tenho que viver o que eu prego. Se eu mudo, por exemplo, os fariseus e os escribas, eles lidavam com a palavra, com as escrituras, eles instruíam o povo, mas não viviam, e Jesus chamou eles de hipócritas. Hipócritas. Vocês falam, mas vocês não vivem. Então viver é a parte que completa aquilo que é a coerência de Deus para a nossa vida ter sucesso. Para nós, tudo que pusermos a mão, Deus abençoar. Então, quando você entra nesse conceito de Deus, você vai ser uma pessoa que vai estar bem com você mesmo. A tua consciência tranquila é a coisa mais importante da vida. Você olhar para as pessoas e não tem medo nenhum. Se eu faço negócio com aquele, me engano ela, eu sempre vou ter um receio de ficar olhando para ela, ou descobrir que eu a enganei, não é verdade? E vou ter sempre uma reserva com ela. Depois eu falo com você e vou embora com medo, porque ela... Mas se eu faço tudo certinho, eu posso olhar nos olhos dela e dizer: o que houve? Ela vai falar para mim assim: não, é assim, assim, assim. Eu tenho certeza porque eu fiz isso, isso foi honesto. Um dia eu dei um conselho para um amigo nosso, pastor, e falei para ele que o que ele estava fazendo estava errado, que ele estava entrando
numa amizade, num jeito errado de fazer a obra de Deus, que ele precisava tomar cuidado. E ele ficou muito bravo comigo e achou que eu estava falando mal dele, que eu estava criticando o seu ministério. Eu falei, não, foi só um conselho, porque eu conheço essa pessoa que você está lidando com ela. O tempo passou, uns 2 anos ou 3 anos, e agora ele veio falar para mim, você tinha razão. É aquela pessoa que você falou realmente na hora, eu achei que você estava sendo um crítico, apenas criticando por criticar, e porque não concordava ou tinha medo. Porque, na verdade, aquela pessoa trouxe a ele um crescimento rápido. Mas depois de um tempo, tudo aquilo acabou tão rápido como começou, até mais rápido. E ele viu que era tudo ilusão. Levar a igreja a viver de entretenimento, de novidades, de coisas fabulosas e experiências tremendas. E depois que acabam as experiências, acaba o entretenimento, as pessoas ficam vazias e continuam vazias porque nunca foram cheias. Era quando você crê na palavra de Deus e você vem numa igreja que você ouve a palavra e sai daqui. Com essa palavra no seu coração, você fala, não vale a pena. Porque isso aqui é verdadeiro, isso aqui não vai sair de mim, do meu coração. Não foi feita nenhuma proposta indecente para mim. Não foi feita nenhuma proposta errada para mim conquistar as coisas de Deus. Porque tem pessoas que só vão a Deus, amados, pelo que Deus tem a oferecer. Só vão a Deus, só vão à igreja pela promessa que Deus tem a Ele. De enricar, de melhorar, de fazer as coisas prosperar. E depois sai lá fora frustrados porque não deu certo para ele. Mas quando você faz, e eu estou dizendo isso com toda a autoridade do Espírito e da palavra, o que eu estou falando para você hoje aqui não está em nenhuma técnica de crescimento, ou de sucesso, ou de prosperidade, está na palavra de Deus. É uma garantia do próprio Deus para você, selado pela mão de Deus. Se você meditar na Bíblia, na palavra de Deus, colocar ela como regra de fé e conduta para a sua vida. Se você começar a falar desse livro, começar a viver esse livro, agora você vai começar a ter prosperidade na sua vida. Interessante. Não podemos, amados, viver uma vida de engano, nos enganando, pensando que Deus vai ter misericórdia. Irmão, você sabe que no Brasil aconteceu coisas terríveis? Pessoas que, ladrão antes de roubar, ora a Deus para Deus abençoar o roubo. Guardar, para guardar da polícia. Tem um grupo de líderes evangélicos que receberam propina e estavam orando a Deus, agradecendo pela propina. Como se isso fosse uma coisa normal. Eles querem fazer que seja normal, mas não é. Então, os valores estão trocados. As pessoas não medem sacrifício para conquistar o sonho. Não, amados, o sonho tem que ser conquistado, mas de uma forma correta, para não trazer consequências. Como diz a Bíblia, se a bênção é do Senhor, ela enriquece, mas não acrescenta dor. Tem muita gente que enriquece, mas está cheio de dor, cheio de medo, fugindo, se escondendo, porque foi mal feito o negócio. Então, é interessante também, amados, que não podemos olhar para Deus, para a sua palavra, como se fosse apenas a fonte dos recursos naturais. Ele dá, Ele prospera sim. Mas, amados, por causa dessa visão errada de como é a prosperidade e o sucesso na vida, o Evangelho tem sido manchado. Os pastores têm sido colocados tudo mesmo no mesmo lugar. É pastor e é ladrão. É verdade. Igreja só pensa em tirar nosso dinheiro. É verdade. Infelizmente. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que ainda Deus tem os 7.000 que não dobraram seus joelhos perante Baal. Tem aqueles que zelam pela palavra, ouvem a palavra, pregam a palavra e vivem a palavra. E nós queremos pertencer a este grupo, mesmo que isso leve a nós perdermos coisas ou renunciarmos a coisas que nós podemos ter de direitos. Nós não queremos, porque nós queremos a verdade da palavra de Deus. E somos prósperos nisso. Não temos que reclamar. Não podemos tomar decisões que
que sejam contrárias à palavra de Deus. Não podemos viver pregando ou fazendo coisas, amados, que são desacordo com a palavra de Deus. Tem homossexuais que se dizem evangélicos e querem a bênção de Deus, mas a Bíblia fala que não, que é errado e acabou. Não tem como a gente mudar a palavra pelo conceito da sociedade atual. E é tempo de voltar para Deus e para a sua palavra. É tempo, amados, que nós temos que mostrar para a sociedade que ainda existe verdade, e que a verdade é a palavra de Deus. Mas eles só vão ver isso se nós vivemos essa palavra. Se nós mostrarmos em nós, na sua vida, na minha vida, na fábrica. O espelho, quando a pessoa olhar para você, vê Jesus. Vê a palavra de Deus na sua vida. E temos que fazer para que o povo veja a diferença entre o justo e o ímpio, que hoje parece que está tudo igual. Muitas igrejas até parecem que querem que os jovens e as pessoas andem igualzinho o mundo para poder atrair eles. Não, amados. O mundo é o mundo, a igreja é a igreja, o povo de Deus é o povo de Deus, o povo do mundo é o povo do mundo. Eles têm que ser atraídos para nós, e não nós ser atraídos por eles. Não precisamos fazer tudo o que eles fazem para atraí-los. Uma pessoa disse, eu tenho que me fazer de tudo para ganhar todos, como diz a Bíblia, mas não é nesse sentido. Quer dizer, então, que se você ganhar a prostituta, as irmãs vão ter que se tornar prostituta para ganhar elas? Eu estou sendo radical aqui. Se é para fazer tudo para ganhar, né? Então não é assim que a palavra de Deus diz. É de fazer tudo para ganhá-los, para atraí-los a Cristo. Então, mas eles têm que ver Cristo em mim, que vale mais a pena do que a vida que eles estão vivendo. É isso que tem que ser. A minha vida. Deus nos deu condições de obedecer a sua palavra. Deus, amados, Ele nos deu o poder do Espírito Santo. Mas se você, a partir de hoje, resolver ter o seu tempo a sós com Deus, meditar nessa palavra, ou ler, meditar, e pedir a Deus a ajuda para vivê-la, pode começar a cantar o hino da vitória. Aí sim, porque Deus vai te prosperar. Porque Deus vai fazer você ver que Ele é Deus Todo-Poderoso e a sua palavra é a verdade. Que você possa receber essa palavra no seu coração. Que você possa ter ela como sua regra de fé e conduta. Faça da Bíblia o seu livro de cabeceira. Não durma sem ler um versículo da Bíblia, ou ouvir. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia. A palavra de Deus, ela diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. E se a palavra de Deus diz, todos vocês que estão aqui, que já creram em Jesus, já experimentaram isso. Eu me lembro de algumas pessoas aqui que antes eram amigos da gente, mas ainda não tinham Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Hoje, essas pessoas estão aqui porque também creram no mesmo Jesus e foram salvos por Ele, perdoados. Não é verdade? Né? Não é verdade? É assim que acontece com a nossa vida. Né? Pessoas que estão aqui hoje, que antes temiam até entrar numa igreja com medo de ser lesado. Mas hoje estão vendo que vale a pena servir o Senhor Jesus. Conhecê-lo como Ele é. Deixar que Ele seja Senhor da sua vida. Guiar os passos, guiar os seus caminhos para a verdade da palavra de Deus. E se você está aqui hoje e você ainda não tem esse Jesus como seu Senhor e Salvador, creia nele hoje. Saia daqui levando Jesus na sua vida, no seu coração, e disposto também a seguir o conselho do sucesso que eu falei hoje aqui. Meditar na palavra, falar a palavra e viver a palavra. Como disse a missionária, que quem contribui para essas crianças não tem jeito de nos abençoar. Eu também digo,
Quem fizer isso que foi falado hoje aqui, não tem jeito de não ter sucesso. Vai ter sucesso. Porque o sucesso depende desse conceito que foi falado aqui hoje. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar agora.